quem nos acompanha aqui no Patrulha. Pois é, Elder Felipe, são atualizações que nós colhemos ao longo do dia e que mostram, né, novas imagens do momento do acidente que matou o seu Luiz Antônio, 74 anos, na quarta-feira passada, aqui no Parque Novo, em Santo André, no Grande ABC. O motorista, o Eloy Henrique Guides, de 39 anos, ele confessou à polícia que estava sob efeito de álcool e também sobre o uso de cocaína. Inicialmente, viu, Helder, nós estamos vendo nas imagens, essas novas imagens que o telespectador assiste, então, é do momento em que ele passa ali próximo à rua da casa do seu Luiz Antônio, em alta velocidade. E aí, enquanto, então, ele acelera o carro e bate no poste, na árvore, no caso, atingindo o seu Luiz Antônio, que estava sentado na calçada. Por quê? Todas as manhãs, Helder, ele ficava ali esperando, na verdade, acompanhando a neta dele ir para a universidade. Ele é atingido em cheio ali, sem qualquer tempo de reação, como a gente pode ver pelas imagens. E elas também, Helder, revelam um outro lado do que disse o motorista. Ele falou em depoimento informal ali à polícia, no momento do dia do crime, que desviou do ônibus e perdeu o controle, por isso acabou batendo na árvore. Mas como a gente pode por essas imagens, não há desvio. Ele para na rua, espera o ônibus sinalizar para onde o ônibus está indo e, na sequência, acelera e acaba, então, batendo na árvore, atingindo o idoso em cheio, como a gente pode ver pelas imagens. Há uma semana, Helder, que nós conversamos com os familiares, o Eloy respondia pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A família, inclusive, pediu para mudar essa qualificação para homicídio doloso, quando assume o risco de matar. Mas essa semana eles foram pegos de surpresa, porque descobriram que o inquérito policial foi encerrado como acidente de trânsito com vítima fatal, cuja pena, Helder, depende do jeito que o motorista está conduzindo o carro e também das suas intenções no trânsito. Ou seja, se caso a defesa apresentar um argumento bom, esse homem pode ser solto a qualquer momento. Nós conversamos com a equipe jurídica, os advogados dessa família, que explicaram pra gente quais serão as estratégias. Nós vamos ouvir e, na sequência, também escutar o que disse a nora do senhor Luiz Antônio. Vamos lá com os advogados? A autoridade policial que instaurou o inquérito, ela, com as informações que ela tinha ali no momento, ela atuou pelo 302, né, como um acidente de trânsito mesmo. E a nossa indignação é justamente porque a gente busca a questão do dolo eventual, né, doutor? E a gente precisa que isso seja feito, porque senão ele vai ser indiciado com uma pena que provavelmente, se ele for condenado, ele responde no aberto. Entretanto, o Eloy é uma pessoa que tem um vasto histórico com drogas, com álcool, inclusive em suas redes sociais ele ostenta uma vida dessa forma, e a gente está na luta para tentar impedir que haja essa reincidência novamente, para que seja feita outras vítimas, porque hoje, se ele entrar em liberdade, certamente ele vai beber novamente e vai causar outras vítimas fatais, que é o que acontece diariamente no nosso país, infelizmente. Doutor, eu até estava comentando com a Luciana que o luto se repete pela segunda vez, porque se tem o luto da perda da pessoa e agora o luto da luta, podemos dizer. Qual que é o próximo passo? Vocês vieram conversar com o delegado responsável aqui, aparentemente parece que não teve uma conversa para progredir, e vocês estão encaminhando por uma segunda etapa. Qual que é essa etapa e quais serão os próximos passos? Então, na verdade, nós procuramos aqui a autoridade policial, mas ao que tudo indica, ela não se encontra nesse momento aqui no distrito. E nosso próximo passo agora é buscar um contato com o Ministério Público, né? Nós já tivemos acesso aos autos e sabemos que ele já foi para o Ministério Público se manifestar. Então, nosso objetivo agora é ter uma reunião com o Ministério Público para ver qual a avaliação que ele faz e trazer os nossos argumentos para que ele possa efetivamente colher os dados necessários, ou determinar o retorno dos autos ao distrito policial, ou efetivamente diligenciar lá e até o momento dele oferecer a denúncia no processo.
é escancarado no teu rosto o momento da revolta que vocês estão tendo aqui. Vocês estão tentando... Eu me lembro que naquela nossa primeira entrevista, a família estava tentando mudar de culposo para doloso, mas vocês tiveram essa informação triste de apenas crime de trânsito. Como é que é o sentimento nesse momento? É revolta. É revolta, porque nós gostaríamos que a lei ela fosse sido aplicada com o rigor da lei e não reduzir esse crime a trânsito, a acidentes de trânsito. Não foi um carro que pegou numa bicicleta, não é um acidente de trânsito. Meu sogro morreu. O cara estava alcoolizado, estava drogado, passou a noite em bebedeira. Meu sogro só estava sentado na calçada. É uma revolta. Nós viemos aqui buscar esclarecimentos junto com o delegado responsável não está. Nós vamos agora para o Ministério Público para que seja feito o esclarecimento. A família não foi ouvida, ninguém foi... Que relatório, que inquérito é esse onde a família não é ouvida? Onde nós tínhamos novas provas para apresentar, o delegado não quis saber, caracterizou como crime de trânsito. É uma revolta. Minha sogra não está bem, minha família não está bem. Não é... Olha, é triste ver que a lei está sendo tratada de uma maneira tão banal. O Padula, foi feito algum teste de alcoolemia deste homem? Foi sim, Helder. De acordo com o boletim de ocorrência, ele passou pelo teste no IML, né, horas depois de ter acontecido o acidente, porque ele se negou a fazer o teste do bafômetro ali no local do crime. Então ele foi levado para o IML de Santo André e lá foi constatado sim a presença de álcool e também de substância cocaína que ele teria ingerido horas antes do crime. Nesta nova ação, Helder, em que a família inclusive pede para que ele responda por homicídio doloso quando há intenção de matar, eles conseguiram reunir muitas provas e estão, é claro, em busca de outras tantas. Entre as provas, Helder, que esse homem possui uma longa ficha criminal de envolvimentos, por exemplo, com o crime organizado e também um acidente de trânsito que também deixou uma vítima. A gente, é claro, não é uma vítima fatal, mas é sim uma pessoa que infelizmente se vitimou nesse acidente que ele ocasionou em Mongaguá, seria essa a primeira informação. E também há um outro detalhe de que ele que teria batido, inclusive, tido um outro acidente onde bateu em carros estacionados em uma avenida também daqui da capital paulista. É claro que essas informações, elas vão ser anexadas no inquérito e isso também deve ser importante para as investigações, Elton.